Estamos agora com Gabriela Araújo, advogada, professora universitária de Direito Constitucional e coordenadora do grupo Prerrogativas. Boa noite, doutora Gabriela Araújo. Prazer falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Boa noite, o prazer é meu estar aqui mais uma vez com a equipe da TVT, sempre um prazer. Prazer é Obrigada todo pelo nosso, convite. doutora. E eu queria começar que a senhora falasse, começando esse nosso bate-papo, falando exatamente disso, professora, dessas sucessivas vitórias do ex-presidente Lula na justiça contra aquilo que ele vinha denunciando e seus advogados sempre denunciaram como perseguição, conluio. O ex-presidente Lula chegou à sua 19ª vitória na justiça. Eu queria que você fizesse um panorama para a gente, uma análise de tudo que vem acontecendo em relação ao ex-presidente Lula com essas vitórias dele na justiça. Bom, primeiro eu preciso ressaltar, né, que a defesa do ex-presidente Lula, é, que quem comanda, né, é o doutor Cristiano Zanin, a doutora Valesca Zanin também, Teixeira Zanin. É uma defesa técnica excelente, então o que eu vou falar aqui é, na verdade, como jurista e muito do o que é conduzido dentro dos processos são eles que transmitem para a gente, para a imprensa, né? Então, primeiro eu queria até louvar a defesa técnica que sempre, desde o começo, defendeu a inocência do ex-presidente Lula e agora vem sendo comprovado, né? E eles sempre defenderam também a tese do lawfare, que é o que a gente está observando agora na prática, que a própria justiça, né, o próprio STF, de alguma forma reconheceu ao anular todos os processos que estavam correndo em Curitiba, que estavam sob o comando da Lava Jato, da Operação Lava Jato, que agora também foi desmantelada, né? E o jogo virou, porque o que vinha sendo denunciado pela defesa técnica e pelos juristas, inclusive pelo grupo Prerrogativas, era justamente que o ex-presidente Lula estava sendo perseguido por um sistema de justiça, por parte de um sistema de justiça corrupto ou corrompido, né? E agora o próprio STF, ao anular as ações que corriam sob o comando da Operação Lava Jato, reconheceu o seu erro e isso vem sendo também comprovado em outras ações. Então, quando a gente vê, o ex-presidente Lula foi inocentado em 19 ações já, não são apenas aquelas ações da Lava Jato, outros processos em que houve acusações infundadas contra o ex-presidente Lula, ele foi absolvido, inclusive em São Paulo, em Brasília. Então, a gente percebe aí que por um período obscuro aí da história do Brasil, que a gente, um dia a história vai contar isso, a gente vai ler nos livros da história, a justiça se viu influenciada de alguma forma e de uma forma equivocada por essa perseguição política de parte de seus membros, uma parte muito pequena, mas que fez muito estrago. Professora, ainda sobre isso, queria aprofundar um pouco no quanto esse processo de desmonte da Lava Jato, por conta da descoberta de todo o conluio, enfim, de tudo isso que a senhora pincelou na primeira resposta, o quanto isso foi um prenúncio do que está acontecendo agora com o ex-presidente Lula, ou seja, dessa ratificação da inocência dele em todos os processos e o quanto tudo isso reforça essas absolvições, né, reforçam a imagem de que, de fato, tudo foi uma grande, um grande conluio, eu ia falar uma grande montagem, né? Mas, enfim, foi tudo uma grande mentira. Acho que é a melhor palavra a ser usada nesse momento, doutor. É verdade. Tanto é assim, foi tanto uma grande mentira que eu queria até mencionar, falando mais uma vez aqui sobre a defesa técnica do ex-presidente Lula, a defesa técnica, em conjunto com o Partido dos Trabalhadores, né, do qual o presidente Lula faz parte, eles lançaram um Memorial da Verdade. Então, ali tem um documento, um livro, com acho que tem 70 páginas o livro, foi lançado recentemente, em que cada uma das mentiras esclarecido ali, eles rebatem ponto por ponto do que o ex-presidente Lula sofreu nesses últimos anos de acusações infundadas, de acusações falsas, né? E o interessante é que quem é jurista, quem é advogado, quem tem um conhecimento técnico, ao compulsar os autos, verifica que não havia nenhuma prova ali concreta com relação a qualquer conduta ilícita por parte do ex-presidente Lula. Eram todas suposições, ilações, tudo montado com base nas convicções políticas e próprias de alguns membros do Ministério Público,
especialmente de Curitiba, né? E do ex-juiz Sérgio Moro, né? Não temos como não falar do ex-juiz Sérgio Moro, porque ele esteve ali diretamente envolvido, quase que como o chefe ali dos... Bom, eu não quero usar aqui termos, né, muito fortes, mas o chefe dos corruptores da justiça, né? Então a gente percebe ali que foi tudo com base nas suas convicções políticas e próprias, e isso está muito evidente nesse documento que eu mencionei para vocês. Estou aproveitando o espaço da TVT para divulgar, porque ele está acessível na internet. Então é só pesquisar lá Memorial da Verdade e dá para ver cada um dos processos e como isso se resolveu depois. Doutora Gabriela Araújo, ao que tudo indica, os juristas, professores de direito de todo o Brasil, e por que não dizer, né, do mundo, terão um grande trabalho pela frente aí para explicar tudo isso que foi esse processo contra o ex-presidente Lula, essas tentativas de acusá-lo e de destruí-lo como pessoa política. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação para a gente, né? A senhora é advogada, professora, jurista, mas tentaram destruir a qualquer custo o ex-presidente Lula e ele sempre afirmou isso. Ele sai mais forte de tudo isso, professora? Olha, com certeza. E eu vou falar agora como professora também. Eu percebi muito a diferença quando eu dava aula, as aulas que eu dava em 2018, com todo cuidado, e como os próprios alunos me faziam muitas perguntas. Ah, professora, mas a senhora está defendendo o que está aparecendo na mídia, o que está aparecendo na televisão, tem certeza? E eu defendendo o direito o direito à presunção de inocência, né, a individualização das penas, até porque vamos lembrar que alguns casos relacionados a parentes do ex-presidente, conhecidos, né, eram atribuídos ao próprio ex-presidente Lula, como se ele fosse culpado por tudo que acontecesse com pessoas com quem ele se relacionasse minimamente ou desse um bom dia. Então eu falava isso para os meus alunos: olha, a nossa Constituição é garantista, nós temos a presunção de inocência, o direito à ampla defesa, o direito ao recurso, acesso aos autos, né? Os autos não podem ser acessados primeiro pela imprensa e depois pela defesa. Então, tudo isso eu dizia e eu era muito questionada. Hoje, em 2021, eu dou aula para os mesmos, da mesma matéria, né, nas mesmas instituições, e os alunos estão, assim, eles nem me questionam isso, eles já se apoderaram tanto desses conceitos da presunção de inocência, porque eles foram vendo, eu acho que no decorrer desses anos, como o ex-presidente foi vítima, né, do mau funcionamento das instituições, de como ele foi vítima da não aplicação dos seus direitos, como ele teve seus direitos violados, retirados, né, e subjugados. E agora eu acho que ele tem esse retorno aí triunfal e vira um exemplo, um case para a gente, né? Olha só como foi difícil quando o abuso do Estado, quando o Estado é usado de forma autoritária, como é difícil para uma pessoa individual se defender. Então, é um exemplo mesmo. Ainda sobre isso, sobre exemplo, e fiquei curiosa, na verdade, a senhora como professora, eu queria saber o quanto esse processo todo da falta de provas, é a história do não tenho provas, mas tenho convicções, né, que ficou muito famoso. Como Sim. isso pode entrar na academia, né? Ou seja, nas faculdades de direito, da importância do conteúdo probatório. E aí eu vou além, né? Que a gente está falando do ex-presidente Lula, mas a gente sabe de erros judiciais, principalmente nas classes mais pobres, que incorrem em prisões e condenações injustas, que versam sobre a mesma coisa, né? Provas falhas ou ausência de provas. Como conjuminar tudo isso, professora? Exatamente, olha, interessante que isso que você mencionou é algo que o ex-presidente Lula sempre fala também nas entrevistas dele, né? Que ele ele era uma pessoa pública, né? Conhecida e tinha assim um amplo apoio desse tempo todo, inclusive não só da defesa técnica, mas do partido dele e de voluntários, né? De nós todos juristas que estávamos vendo a injustiça. Mas o que aconteceu com ele, se não fosse resolvido, se ele não tivesse conseguido reverter, poderia ser um exemplo para que isso se espraiasse para pessoas que não têm tanta visibilidade. É o que acontece, né? O que aconteceu com ele de injustiças vem acontecendo repetidamente com as pessoas periféricas, né? Que geralmente são os pobres e periféricos, são pessoas negras, que é a maioria da população brasileira, e que estão ali sendo atendidos pela Defensoria Pública. Essas pessoas muitas vezes ficam lá cumprindo pena de prisão provisória, prisão preventiva,
às vezes ficam esquecidas, né, por anos por causa de erro judicial. A gente tem visto, e parece que essa questão talvez tenha levantado mais o interesse, inclusive, da mídia, e as entidades estão tendo mais voz para fazer esse tipo de denúncia. A gente vê muito hoje os casos que estão aparecendo mais nas mídias de massa, né, nas grandes mídias também, com relação às pessoas injustiçadas, por exemplo, com aquele reconhecimento facial, né, de identificação fotográfica, como que aquilo aparece nos registros da polícia, né, as pessoas que não têm direito à audiência de custódia. Então, tem várias questões que estão vindo, e eu acho que esse interesse no direito de defesa, talvez, isso é interessante que você falou, talvez tenha surgido muito pelo exemplo, né, dos abusos que foram sofridos. Olha assim, olha, se o ex-presidente da República sofreu tanto abuso, então isso que essas pessoas estão falando, que a defensoria está falando, das pessoas mais pobres, mais, né, que não têm, que não são conhecidas, então é verdade, porque antes parece que não se acreditava. A justiça tinha uma imagem de que ela era infalível. E eu acho que o ex-presidente Lula, nesse ponto, ele demonstrou que não é, né? Afinal, ela é composta por seres humanos também. Perfeito. É verdade, doutora Gabriela. E isso nos remete àquela questão, né? O acesso à justiça e que todos tenham um julgamento justo quando acusado de alguma, enfim, né, acusação aí fora da lei, mas que todos tenham acesso à justiça e ao julgamento justo. E isso parece que vai ficar na história, né, professora? Vai ficar na história. E essa questão de todos terem acesso à justiça, julgamento justo, e também tem que ter direito à ampla defesa, tem que ter saber do que está sendo acusado, a gente tem que ter a presunção da inocência, né? Que é uma garantia não só constitucional, mas está em todos os tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. Não pode haver essa inversão, e o direito a um processo célere. Ninguém pode ficar preso excessivamente sem uma decisão definitiva, né? Não pode ficar preso provisoriamente de forma excessiva e nem demorar anos para ter o seu processo julgado. Então, tem várias questões que eu acho que hoje estão mais, com uma expressão mais popular, na boca do povo, né? Então, as pessoas entendem melhor do processo. E eu acho que o ex-presidente Lula, de alguma forma, com a sua resistência e resiliência, defendendo a sua inocência esse tempo todo, com o apoio da defesa técnica dele, de todos nós que estávamos aqui fora, fazendo a defesa na mídia e escrevendo artigos e denunciando na academia com os nossos alunos. Com isso, ele também, de alguma forma, ele conseguiu traduzir para a população um pouco do que é a Constituição e de como a nossa Constituição é garantista. E isso estava um pouco esquecido, eu acho, nos últimos anos, infelizmente. Sem dúvida. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou, mas quero agradecer demais a excelente conversa com a professora Gabriela Araújo, advogada, professora universitária, doutora em Direito Constitucional pela PUC São Paulo e coordenadora do Grupo Prerrogativas. Professora, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até mais. Até mais, abraço.